Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você! Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Elas Constroem, com uma mulher incrível que está construindo com a gente, inclusive na nossa delegação jurídica. Somos muito chique, temos uma delegação jurídica. E eu quero apresentar para vocês a Clívia. Seja muito bem-vinda, Clívia. Que honra ter você aqui. Honra é a minha de estar aqui ao seu lado. É um prazer enorme, Sofia. Obrigada pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Gente, você não tem noção. Quando a gente começou ali nos primórdios dos primeiros dias, a Clívia já fez o site, já fez um monte de coisa ali. E eu falei, poxa, eu não queria um impacto do jurídico, né? Porque quando alguém fala jurídico, parece já veio bucha, né? Exatamente. E nós construímos o Elas por Elas, mas eu queria, antes de tudo da gente entrar nisso, eu queria que a Clívia se apresentasse. Quem é a Clívia? Olha para você mesma, né? Sim. Tá. Então, meu nome é Clívia, né? Eu sou conhecida como Clívia Furtado. Eu estou no mercado imobiliário já aproximadamente, esse ano vai fazer 31 anos. É mesmo, Clívia? Exato. E a gente sempre esteve à frente aí de corretores imobiliárias, construtores. Então, desde o início da minha jornada, eu sempre acompanhei esse público de perto. Então, eu falo que na época a gente nem tinha essa grade na faculdade, e eu acredito que nem hoje tenha. No mercado imobiliário, a gente acaba conhecendo muito através dos livros, claro, né? Da legislação, enfim. Mas a prática é o que acaba nos impulsionando, é onde eu crio as estratégias, fazendo com que eles quebrem objeção na mesa, nas negociações. O que acontece? Muitas vezes, vêm advogados, inclusive, acompanhar investidores, enfim, numa negociação, e eles acabam melando a venda, né? Vamos falar o português claro. Coisa que corretor nenhum gosta. Sim. Então, a gente age da seguinte maneira, criando essas estratégias, dando conhecimentos realmente básicos aí ao longo dessa carreira toda, para que os corretores fechem. Eu falo que corretor não fecha com a gente só se juridicamente for impossível aquela negociação. Porque a gente realmente, ao longo desses anos, vem impulsionando e, diante dos conhecimentos que viemos adquirindo na prática, trazendo esse movimento aí no mercado imobiliário. E você atua em alguma região específica ou algum tema mais específico dentro do setor? Sim, trabalhando com a due diligência e a segurança jurídica. E para quem não sabe o que é due diligência, Sim, a due diligência é como se fosse um raio-x aí de todo o cenário jurídico naquela operação, trazendo desde a parte da documentação de quem está vendendo e do imóvel. Então, a gente realmente faz aí um pente fino, né, de toda essa documentação, de todo esse envolvimento aí, para verificar se aquela operação ela pode ser conduzida. Para quem, gente, está nos acompanhando, é muito importante você ver quantos processos tem uma jornada imobiliária. E o quanto você precisa entender para falar assim, poxa, isso aqui foi feito, você vai investir no mercado imobiliário? Ou, Sofia, mas eu vou comprar, eu já ouvi assim, você vai investir? Não, eu vou comprar para morar. É um investimento. Exatamente. Né? Tudo é um investimento. Então, como que você está investindo, as pessoas que você está compartilhando aquilo ali é muito importante, né? Muito importante, porque é o que eu falo, né? Dos patrimônios, assim, no geral, que as pessoas adquirem, né? Vamos colocar que o imobiliário é um patrimônio sempre no valor significante. Sim. Então, há uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo dos corretores, né, das imobiliárias, a gente bate muito nessa tecla, eu trago muito esse assunto da responsabilidade civil nas operações. E isso tem que ser feito de uma maneira estruturada. O que acontece muitas vezes nas imobiliárias hoje? Não adianta você ter um estoque muito grande de imóvel ali e eles não virarem vendas, né? Não entregarem a comissão, que é o que todo corretor aí busca, né? No final das contas é isso. E o cliente, ele precisa de uma segurança do que ele está comprando, fazendo um bom negócio, né? Senão fica só uma conversa de vendedor que o cliente, ele tem receio, né? Exatamente, Sofia. É bem isso. Então, eu falo que a questão da segurança jurídica, né?
a questão da regularização de imóveis, como a gente trabalha? Verificando que muitas imobiliárias trabalham aí com imóveis, só estocando imóveis, elas não fazem uma compliance aí de realmente verificar se esses imóveis estão aptos ou não à venda. Então, a gente tem a educação de trazer para esse público com que eles façam. Que esse imóvel, desde a captação, já seja verificada a viabilidade dele para ser comercializado no mercado, para fins de vender através de consórcios, de financiamento, enfim, abre-se uma opção, um leque aí para que os corretores consigam efetivamente fazer negócio. Porque senão, se não faz isso antes, vai fazer no momento ali, muitas vezes o que acontece? Tempo, né? Se é uma regularização simples, mesmo assim, vai demandar tempo, porque tudo que você dá entrada no cartório, em menos de 15 dias não sai. Não é verdade? Então, a gente fez um estudo que existem, 40 milhões de imóveis irregulares no Brasil. O que isso representa? Representa 60% dos imóveis, desde imóveis de pequena monta até imóveis de luxo. Tá? Todo nesse cenário. Isso só imóvel, a gente nem tá colocando regularização de terreno, lote, nada disso. Só imóvel. Constituído, isso. Parede, tudo. Entra galpão também, propriedade. Tá. Exatamente. Então, muita coisa. É muita coisa. Então, o que me chamou a atenção fazendo esse levantamento? As imobiliárias, ela tem que fazer o quê? Hoje, educar o cliente dela. Né? Que, assim, que regularização não se trata de custo, ele trata de um investimento. Senão, não adianta querer vender o imóvel depois pelo valor de mercado, né? E as pessoas querem isso. Elas não querem regularizar e depois querem vender pelo valor que acreditam que, no caso, vale. E não é assim, né? Então, se cada vez mais as pessoas passarem aí a fazer esse trabalho, a imobiliária, os corretores, eles passam a ter uma credibilidade maior. Porque aí o boca a boca vem também, né? Aquela imobiliária trabalha sério, eles já se preocupam. Não estão preocupados só em vender exclusivamente, eles estão preocupados em realmente atender. E vai trazer uma venda recorrente, né? Exatamente. Muitas vezes vão conseguir aí uma exclusividade, que é algo muito raro dentro, né? Do mercado. Mas fazendo esse trabalho de base bem feito, você consegue coisas que, de repente, muitos não vão conseguir. Você vai sair na frente. Você, corretor, vai sair na frente. Você, imobiliária, vai sair na frente. Entendeu? E dentro do que chega para você, o que você colocaria ali como top 3 das principais dúvidas? Sabe, que você vê assim, fala, nossa, pessoal, isso aqui falha. E é uma coisa simples, sabe? Olha, Sofia, as pessoas, assim, o que já me ocorreu, e eu já vi, assim, de frente, pessoas quererem levantar, de vez de tirar a efetiva certidão, entende, do imóvel, vão lá e buscam o SPC e Serasa para ver como está a situação dos vendedores. E eu já vi situações que tiram-se o SPC e Serasa. Mas SPC e Serasa só? Não, mas já tem gente fazendo isso, entendeu? E assim, uma economia que eu falo que uma economia que não tem sentido, porque hoje as certidões que são tiradas no judiciário, elas são de graça. Não tem custo nenhum, entende? Só de protesto, né? Que aí, no caso, é um valor mais elevado. Mas o que eu falo para as pessoas? Se não tirarem, o que acontece? Acabam tendo problemas. Eu já acompanhei casos de que a pessoa depois tirou a certidão mesmo e viu que tinha uma ação em andamento, e o dono da imobiliária teve que pagar essa dívida, porque ele tinha, inclusive, ele era um potencial, né, pessoa do mercado, e o dono de imobiliária, o corretor que não tem. Você tá entendendo? Além de ele responder por uma responsabilidade civil, né, ele, ao longo da carreira dele, ele, por exemplo, conseguiu atingir um patrimônio X. Eu falo, em uma negociação mal feita, você perde seu patrimônio. Então, é muito sério, né? Então, a questão também que me chegou esses dias, as pessoas não sabem. Você vai fazer vai regularizar um imóvel através do inventário. Aí a pessoa me trouxe o imóvel, eu vi, falei assim, mas o advogado, eu quero tirar a pessoa de lá agora, tá ocupado o imóvel porque ela precisava vender. Mas o advogado não falou que eu podia entrar com a ação só depois que o inventário terminasse. Eu falei, como? Você tá entendendo? Então, às vezes, o advogado do imobiliário, ele sabe percorrer ali com a questão de regularizar, propriamente dito, aquilo, só que ele não conhece a estratégia. Poxa,
Se é uma pessoa especialista, o que ela vai falar para o corretor ou para essa imobiliária? Ó, esse imóvel pode ser vendido. A gente pode ingressar pedindo a retomada do imóvel, simplesmente nomeando o inventariante em nome do espólio. Sim. Entende? Só que olha o que foi falado para a pessoa. Aí, quer dizer, o inventário demorou um tempo. Inventário já não é rápido, Então, né? e aí o que aconteceu, Sofia? Além de ter demorado um tempo, depois de um ano e dia, juridicamente falando, que a gente não consegue eliminar mais nos processos. Então, aonde tende a demorar mais. Então, assim, se a pessoa já é bem assistida por um profissional do imobiliário que realmente entende dessas estratégias, ela vai fazer a condução melhor para que aquele corretor venda com mais agilidade. Sim. E ter a performance. Exatamente. Diante dessas irregularidades todas, o próprio governo, né, instituiu aí a mudança na legislação no sentido da regularização dos imóveis através da REURB e através da usucapião e a adjudicação através dos cartórios, justamente para movimentar o imobiliário nesse sentido, né, fazer com que os imóveis realmente fiquem regulares a fim de ser vendidos através de todos os canais de vendas que é permitido hoje, inclusive financiamento, né, carta de crédito contemplada que está sendo muito hoje vendida pelos operadores aí de consórcios. Por quê? O que acontece muitas vezes? A pessoa, ela não tem a linha de crédito passível de fazer a compra pelo financiamento. Então, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer através do consórcio que não tem essa exigência. Sim. Então, eu falo que o corretor que está devidamente o consórcio é muito bom. Preparado, ele abre o leque, ele não deixa. O consórcio é muito bom, tudo com o profissional, tarará, tarará, porque tem gente mal intencionada e que presta serviço em todos os segmentos, né? Então, só assim, eu já fiz compra em consórcio e é outra tarifa, então você precisa ter um planejamento com um bom profissional para entender, né? Com certeza. E outra coisa também que me chama muita atenção, o que é? Quando o corretor, ele precisa vender um imóvel, e esse imóvel, a regularização é uma regularização simples. E muitas vezes ele não entende. E aí o que acontece? Ele cria já a objeção ali. Tem corretores que me falam, eu nem quero, imóvel irregular eu nem quero. Nem faço captação. Ao passo que a gente orienta, na captação você já identifica isso, já conduz a questão da regularização, traz esse imóvel para sua base ativo e você passa a fazer negócio e a coisa gira. Sim. Porque o que acontece? Os corretores, quando tem qualquer problema numa venda, trava, enfim, eu tive um caso, para você ter uma ideia, que não tiraram a certidão de desapropriação aqui em São Paulo. Tinha uma desapropriação da prefeitura. Foi da prefeitura? Não me lembro. Foi prefeitura. E o que aconteceu? Olha como que é interessante. Eu tinha acabado, na época, de fazer um curso, não tinha nem usucapião, não tinha nada extrajudicial ainda. Eu fiz esse curso específico uma vez. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e me direcionaram para o escritório dos próprios professores. Por que eu falo? A gente tem que ter contatos. Esse cliente apareceu, ele era amigo do dono da imobiliária. Eles eram amigos de faculdades, enfim. E aí ele falou assim, doutora, ver esse caso é uma desapropriação, como que a gente vai conduzir? Aí eu falei assim, não vou entrar no processo. Porque eu tive um processo, Sofia, de desapropriação que eu acompanhei, ele demorou exatamente 23 anos. É surreal. 23 anos? 23 anos. Nesse caso, quando apareceu, só que eu não estava na linha de frente, eu conduzia junto com outro advogado na época, que já tinha iniciado nessa imobiliária. Por que demorou tanto? Não, assim, eu sei que é demorado, mas 23 anos, qual foi o fator mais... Precatório. Além de demorar... De tudo? Aí entrou nessa questão, entendeu? Entendi. E aí também tinha herdeiros, enfim, aí foi aquela situação, né? E aí o que aconteceu? Eu, nesse caso, agi de maneira estratégica. O que eu fiz? Peguei, já tinha conversado com esse pessoal que tinha dado aula para mim, era um escritório muito bem conceituado aqui em São Paulo, onde eles trabalhavam nessa frente de desapropriação e usucapião. E aí a gente conseguiu fazer toda a condução em menos de 6 meses. Todo mundo recebeu, todo mundo ficou feliz, sabe? Assim, a gente que também somos advogados, não ficar sempre olhando para a situação, tentando entrar no processo para resolver. Muitas vezes, uma negociação muito bem feita e conduzida... Relacionamento, né?
sobre isso. Não tem jeito. Isso é em todas as áreas, pessoal. Não é? Porque você tem um bom relacionamento, as pessoas elas podem ali dar uma olhada com outro olhar, com mais carinho. Isso acontece o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Na época, a venda tinha caído, Uhum, era um corretor muito conceituado na imobiliária. Aí, o que o dono da imobiliária fez ainda? Pegou, fez um vale para ele, porque ele tinha uhum. perdido. Imagina, a pessoa fica perdida. Não, já ganhei a comissão, agora caiu a venda. Nossa. Porque pensa num dono de imobiliária que eu trabalhei, assim, uma pessoa excepcional. Ele não admitia nem a recepcionista morar de aluguel. Lá, Olha, corretor sempre trocava, era carro zero todo ano, e era um lema importante. dele todos terem casa própria. Eu achava assim Uhum. incrível isso, Sim, né? por A uma pessoa, consciência financeira, né? De patrimônio. Você lida com aquilo muito, muito bom. cresce, todo mundo cresce junto com ele. Eu Sim, acho que, né, os empresários que pensam dessa sim, forma, né, tendem cada vez sim, a prosperarem mais, né? sim. E aí foi tão incrível ver que ele conseguiu reaver essa comissão, Hum, né? O dono da imobiliária me deu carta branca, porque assim, graças a Deus a gente sempre teve essa questão de ir na linha de sim. frente, de E conseguir você atende o resolver. corretor também para essas situações que precisa para ver comissão, porque acontece assim com uma recorrência, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente já trabalha no preventivo, Uhum, entende? A gente desenvolveu um método que chama Elevare. E uhum, nesse método eu trago tudo isso para as imobiliárias, construtoras, enfim, uhum, corretores, né? É justamente que para ele se garantir e conseguir uhum, receber a comissão saindo ou não negócio. Porque uhum. muitas vezes acontece isso. O Sim, negócio não sai, ele sim, fez toda a aproximação das partes, ele sim, fez toda a condução. Bom, você sabe como funciona, sim. né? E aí, ele agindo de uma maneira segura, Uhum, estruturando da forma que a gente orienta, com certeza lá na frente a gente consegue fazer. Se não, o que que sim. acontece? A gente não consegue, né? Porque eu costumo dizer que o advogado Em ainda. quanto tempo? Por exemplo, você apresentou as partes e tal. Geralmente o seu contrato tem uma validade de quanto tempo? Por exemplo, eu peguei, juntei as partes, o dono do imóvel com o comprador. Aí, beleza, negociação, tarará, tarará, deu errado. Sim, Desfez negócio. Não chegou à venda efetiva, não teve o pagamento, digamos assim. E aí, depois de um ano, vamos colocar, essas pessoas voltam e elas compram sem o corretor. Em quanto tempo você faz o contrato para essa questão de aproximação de partes para ter um negócio funcional que faz sentido hoje? na realidade não existe um tempo. Porque se houver a prova de que aquela pessoa trabalhou aquele imóvel e aproximou aquelas partes, já é. Independe, ad eterno, assim? Independe, porque assim, agora assim, a questão não é assim, eu entendi o que você quer dizer, Uhum, a gente não estabelece um prazo, entendi. entendeu? Porque Por às vezes eu quê? faço MOU, assim, mas é que principalmente são áreas grandes, coisas assim, negociações grandes que às vezes são anos tratando, entendeu? Sim, a questão de tudo Eu isso coloco uma média de muitos anos. mas então, Eu queria saber a questão de jurisprudência, sabe? sim, sim, a questão, o que que acontece? É a gente ficar atento à prescrição para a propositura desse tipo de ação, Tá. entende? Aí já é uma questão do jurídica, Geralmente é 10 entendeu? anos? Transcreve? Geralmente 10 anos, um tipo de ação dessa. Tá. Não, é importante para o corretor que está nos assistindo, às vezes tem um caso que soube, né? E, poxa, você acaba descobrindo, e às vezes dá para reaver. E aí as provas é como, assim. Geralmente eu tirar a matrícula do imóvel, atualizada. Uhum. Tá lá. Não, mas a prova do corretor para ele ver, Ah, tá, para ele. para ele conseguir comprovar que ele que apresentou as partes. WhatsApp, Olha, essas coisas. e-mail, WhatsApp, né? O que eu costumo orientar os clientes hoje? A conversa de WhatsApp, principalmente de áudio, né? Uhum, É bastante complicado. Então, assim, eu mesma atuo dessa forma. Eu, Clívia, uhum. atuando na advocacia. Você faz um contato via WhatsApp, só que depois, dependendo do tipo de negociação que você está fazendo, transcreve Formaliza. no e-mail, formaliza no e-mail, conforme conversa no WhatsApp, no dia tal, vou fazer a visita, entendeu? Uhum. No seu imóvel para apresentar para o cliente X. Tudo Ótimo. isso é meio de prova. Sim. E, claro, a Uhum. matrícula atualizada depois, onde demonstra ali Sim. que realmente. Com as datas, o e-mail ele é mais. Você Exato. consegue ter um rastro, né? Embora
O WhatsApp é ok, mas né, é complexo, né, É hoje, complexo, é para você ter complexo. aquilo como prova anexa no processo, mas às vezes Não. depende do juiz, né? O que que eu autorizo? O que eu faço para as pessoas fazerem? Hoje você tem como transcrever as mensagens Sim, pelo sim. WhatsApp. Então, nesses tipos de negociação, ainda mais quando Se a pessoa você... gravou o áudio, transcrever. Isso, realmente, os juízes têm aceito muito mais isso do que Hum, você ficar gravando mídia para poder depositar no processo. É muito mais desgastante isso. uhum, Também é feito aquele documento que é transcrito através de uma ata notarial no uhum, cartório, onde você pode levar o seu celular. Então, hum. através da conversa sendo digitalizada, Ah, isso bom fica isso, muito né? mais fácil, entendeu? Para conduzir É. esse tipo de prova, até mesmo para levar no cartório. Sim, porque tem que facilitar, né? E quando você é organizado, eu aprendo, eu tenho uma coisa assim comigo, o organizado sempre tem uma agilidade maior. Exatamente. Em tudo. Você chega ali, tá mais claro, tem uma clareza sobre o negócio, né? Até em todas as frentes, não tem jeito. A preguiça, né, de formalizar um e-mail pode te custar o recebimento de uma comissão. Sim. Não é verdade? Não. É E, gente, verdade. eu tenho uma premissa. Uma vez eu li um livro que diz assim: se você consegue fazer em 2 segundos algo, faça. Por exemplo, você vai responder uma mensagem de WhatsApp, você vai abrir, depois responder, não. Você pode fazer em 2 segundos, faça. Você colocou isso e o e-mail é a média de assim: respondeu, você tem 1 minuto, responda. E para você formalizar hoje, é isso. É isso. Com chat, GPT, com correções, com tudo, é muito Muito rápido. prático. Então, e tem muito rastro, né, de É, IP, você consegue colocar muitas questões que às vezes menos fraudulentas, digamos assim, né, sim. do que só mensagem. E uma das coisas também que as pessoas têm que se preocupar hoje com essa questão do digital, Uhum, assinaturas em documentos digitais e tudo mais, é ficarem muito atentos às plataformas uhum, seguras. sim. Porque até mesmo isso pode ser questionado judicialmente. Uhum. Então, você tem que verificar se realmente as assinaturas digitais condizem, né, Nossa, com questões jurídicas seguras, que senão sim. isso é capaz de garantir uma nulidade de uma negociação, uma nulidade de um contrato. Porque o outro advogado vai olhar todo o processo e onde vai ter uma falha. Se principalmente é um contratante de assinatura que já entende que não tem uma legalidade ou um peso daquilo, é a primeira coisa que a gente vai falar, né? Aprenda, Exatamente. gente, isso é um jogo de xadrez, é onde É, está atacando parado. Você vai olhar e falar onde está o erro, não é? outra coisa é assim, que eu falo para as pessoas, você pode até vender um imóvel irregular. Ponto. Se você vai achar um investidor que queira aquele imóvel com um deságio de valor, ok. Só que assim, não adianta você pegar um contrato da internet e fazer. Entendeu? Eu falo para as Uhum, pessoas que contrato é algo muito. Você pode até ter uma matriz. Só que uhum, para cada caso, Sofia, eu aprendi isso muito desde o início da minha carreira. Para cada caso, eu adequo aquele contrato para aquela negociação uhum, específica. uhum, Porque cada negociação, eu costumo dizer que é que nem um filho. São uhum. diferentes. Entendeu? Cada uma tem uma particularidade. Se você vai vender um imóvel hoje de terceiro, porteira fechada, você tem que tomar o cuidado de elencar tudo, nem que seja através de um anexo Uhum. que tem ali naquele imóvel. Eu já tive casos de venda de imóveis meus, que a corretora, mas não foi falar, como não? Tá aqui, entendeu? Sim. Exatamente, porque eles, na hora de fazer a visita, isso vai, aquilo vai também, tá tudo, Uhum. né? Tá tudo ali. É. Detalhes, é igual você mesmo falou. Tem que ser observado e tem que ser com bastante Uhum. critério. E aí, nesses contratos, né, de venda de imóveis que a gente chama Uhum. aí de regulares, não tem uma Uhum. escritura, não tem uma matrícula, para que conduza a viabilidade do comprador fazer essa regularização, inclusive já até no nome dele, esse Uhum. contrato também tem que ser muito bem estruturado, entende? Sim. E aí, só realmente uma pessoa que é especialista vai Uhum. conduzir, não vai colocar que o imóvel está sendo vendido à propriedade, já não se Uhum. trata de propriedade, se trata de Sim. cessão de direitos. Então, Sim. todas essas terminologias dentro de um Sim. contrato, se não, você é advogada, você sabe, Sim. se não for colocada da maneira correta, É contestado. é contestado e dá margem para a gente perder todo um Uhum. trabalho que foi feito. Total. E é muito recorrente, né, Clívia? É muito E é recorrente. aí onde eu falo da responsabilidade do corretor. Sim. Muitas vezes tem imobiliários, estou cansada de ver isso. Donos de imobiliária, bacharéis em direito. Eles se Uhum. acham aptos a fazerem contratos, Uhum. eles acham aptos a fazerem
uma série de Gente, para coisas. quem está nos assistindo e que não é da área jurídica, quando você se forma em direito, você sai da faculdade, o médico, ele já sai médico, né? Você vai ter seu CRM lá, você sai o registro, você se formou. O advogado, na faculdade de direito, você sai bacharel em direito, você não sai advogado. E aí você tem que fazer uma prova e passar na OAB. E aí, para você exercer o direito de advogar, você tem que ter a OAB. Então, é diferente, né? Ao passo que aí você fala assim, o que pode um bacharel? Por exemplo, para ser concursado, só delegado. Para você ser concursado para juiz, você tem que ter OAB. Então, você tem uma série de questões, quando ela colocou assim, é o bacharel fazendo a minuta de contrato. Pode. A parte, se você não está assinando como um advogado, você vai ter uma minuta. Mas se você tem a precisão da informação dos dados como advogado, para assinatura, é muito contestado em judiciário, né, Então, Lívia? e a questão é a seguinte... Só para um adendo, porque quem não tem a familiaridade, não olha assim, é bacharel Sim. e é advogado, né? Então. Tem esse... E também um ponto, né? Para quem se forma em direito, você já é doutor. E todas as outras profissões você tem que fazer doutorado. Eu sou advogada, mas eu fiz doutorado. Então a pessoa lá olha e fala, nossa, que loucura que é essa, né? Você é doutora e tal. Então é a única profissão. Eu lembro que meu professor de Direito Penal, quando disse isso no primeiro ano, eu achei o máximo que ia ser doutora. Mas aí eu fiz doutorado. Eu ainda entendo da seguinte forma, eu ainda entendo que, assim, realmente doutor, né, é quem... Faz um doutorado. Doutorado, mas você sabe, né, que a faculdade de Direito é o que tem uma licença poética, não poética, sim. Real para isso. Exatamente, nesse ponto específico, sim. De ser um doutor, né? Sim, com certeza. Doutor da lei. Doutor da lei. Então, o que acontece? Nesse ponto que você trouxe agora, o que eu consegui até enxergar? O corretor e o dono da imobiliária, ele vai poder dividir a responsabilidade dele com o profissional que vai conduzir essa negociação. Sim. Mas muitas vezes, o que acontece? Não querem investir, eles se acham que conseguem fazer isso. Eu vou ganhar tanto, vou ter que pagar tanto para o advogado, entende? Eu falo que é uma economia... Gente, burra, né? Vamos falar o português, claro. Uma economia burra. E aí ele pode dividir essa Vai te dar maior prejuízo. responsabilidade. Ao passo que se ele fizer sozinho, a responsabilidade vai ser total dele. Sim. Quer dizer, vale muito mais a pena você investir no preventivo, na advocacia preventiva, ou ter um prejuízo. Igual eu falei, você fica anos aí ganhando, constituindo um patrimônio, uma negociação mal conduzida faz você perder, sim, patrimônio. Sim. Eu vou falar uma coisa assim, simples e prática. Eu tenho assessoria jurídica forte. Eu não advogo desde que eu entrei no mercado imobiliário, então tem muitos anos. Muda tudo. Você precisa ter a pessoa que vive aquilo todo dia. Exatamente. Muda tudo, muda de município, muda de localização, tudo é diferente. O comportamento judiciário, tarará. Então, a gente não vai nessa que você sabe tudo, porque o ChatGPT ajuda você a achar que sabe, porque você não sabe. Exatamente. Simples aí, assim. Agora é assim, né? Deixa eu ver esse contrato aqui. Não. Coloca ali um advogado para dar uma olhada, especialista naquele assunto. Porque ele vai ter um olhar apurado, diferente. O que eu aprendi? O ChatGPT, ele tá atrás de pessoas que realmente sabem. Se você sabe o que você está falando, ele vai te entregar. Sim. Senão, ele vai te entregar algo que não condiz com a realidade. Eu uso no meu trabalho, eu vejo muito isso. Sim. Às vezes vem umas respostas que eu falo, nossa, sabe quando você fica brava? Nossa, faz isso? Assim, eu não tô... Aí eu fico às vezes, né? Mas não é isso que eu perguntei. Aí eu tenho que remodelar a pergunta. Isso, é o prompt. Né? Estruturar para que isso realmente venha de uma forma concreta. E as pessoas que não conhecem, imagina, Sofia, quanto de informação que vem errada. A gente vê isso aí pela rede social, né? Assuntos que eu sou, assim, é o meu nicho, é o meu mercado. Você olha e fala, a pessoa pesquisou no ChatGPT e respondeu uma coisa absolutamente errada. E eu te falo, dupla, né? Outra coisa também, dentro do imobiliário existem várias frentes. É muito amplo, né? Sim. Como tem colegas que trabalham com leilão, tem colegas que trabalham só com uso capião, tem colegas que trabalham só com desapropriação, enfim. Por quê? Porque tem muitas particularidades. Não é verdade? Sim. Então, assim, o que você falou aí em relação à questão de que cada um dentro do seu nicho... Gente, aquele famoso, né? Minha mãe dizia isso quando eu era criança, cada um seu quadrado, é muito real na sua vida.
Sabe assim, às vezes eu tô ali e eu falo, quem que é o melhor nisso? Vamos pedir uma assessoria e perguntar, quem é o melhor que faz isso? Porque quem faz tudo não faz nada bem. Então, quem que vive e diz, foca nisso, é bom nesse tema aqui, vamos pedir uma opinião sobre isso. Muda completamente o olhar. Queria te trazer mais 2 situações. Essa questão, né, da mudança da lei no tocante à regularização dos imóveis, trazendo para o extra, né, que é o caso do uso capião, que é o caso da adjudicação compulsória hoje, é algo que veio justamente para mostrar, né, para o pessoal que realmente é possível fazer a regularização e trazer valor para o seu imóvel, para o seu patrimônio. Né? Você não consegue vender, né? Não consegue. E hoje a gente consegue aí, ó, em menos... Usucapião que demorava, sei lá, 10, já tive usucapião que teve intervenção da União, que falaram que era terra indígena, demorou anos, entende? Hoje é capaz de você resolver aí em menos 1 ano e meio, já teve casos que eu vi de 6 meses, tudo depende muito também do cartório que cai, né? Claro. Mas, enfim, anos-luz mais rápido do que já foi lá atrás, entendeu? E vale muito a pena para você regularizar, gente, acontece alguma coisa, você precisa vender... Fazer o dinheiro girar. Fazer o dinheiro girar, fazer com que você possa pegar um empréstimo e dar aquele imóvel como parte de financiamento, onde eu vejo isso, sabe onde? No rural. Muito. Porque as pessoas às vezes precisam de dinheiro para fomentar a plantação. Não tem. Se o imóvel está regular, vamos conduzir, né? Sim. E faz o dinheiro girar dinheiro. Que legal, adorei a nossa conversa. Daria para falar muita coisa e para quem quer te encontrar, falar sobre isso, pedir os seus serviços, como que te encontra? Me encontra no Instagram, né? Meu nome tá como Clívia Furtado ADV. Pode estar nos contatando lá. O nosso telefone também tá direto na bio. E será um prazer, né? Eu gosto de trazer conhecimento sem reservas para... Você atende Brasil? Atendo Brasil. Apoiar os corretores a realmente fazer esse mercado girar e colocar dinheiro no bolso, né? Que é o que... Sim. No final, a gente tem que ter as 2 pontas felizes para gerar novos negócios. Então, esse negócio deu certo, isso vai indicar, vai gerar indicação do seu trabalho. Então, você é a verdadeira intermediadora aqui entre as partes. Então, você tem os 2 clientes, né? Exatamente. O que é muito importante para conseguir equalizar. Se tiver algum ruído de comunicação no meio, você conseguir corrigir e as 2 partes estarem ali felizes e negócios, que é o que a gente gosta, né? Com certeza. Clívia, muito, muito obrigada. Eu queria que você deixasse sua mensagem final. Minha mensagem final é o seguinte, regularização de imóvel, segurança jurídica é algo primordial dentro do mercado imobiliário. Então, você, corretor, está vendendo patrimônio, né? Você tem que se preocupar, né, com essa importância, que é um bem maior que as pessoas adquirem ao longo da vida. E isso faz muita diferença. Então, levar bastante a sério isso e tentar conduzir de uma maneira mais assertiva, trazendo aí imóveis que sejam passíveis de serem vendidos para você realmente fazer as coisas acontecerem. Que legal, eu amei. E para você que nos acompanhou até agora, curte, compartilhe. Eu tava brincando que tem episódio que eu não falo isso, e tem episódio que é isso, gente. Mas você sabe que você precisa curtir e compartilhar para ajudar, né? Para chegar esse conteúdo a mais pessoas. Então compartilhe, porque esse é um tema muito importante. A informação, ela liberta, né? Ela faz você chegar a outros patamares. Então ajude a levar isso a outras pessoas. E quero agradecer ao Pedro, que abriu aqui a casa dele para nos receber, que está apoiando o nosso projeto Elas Constroem. Pedro, muito obrigado. Vamos deixar aqui também o Instagram dele, @PedroCifuentes, que tem aqui a empresa dele em Alphaville. Então, para você que quer conhecer, eu super indico, porque abraçar o nosso projeto, né? Isso é muito importante e está construindo com a gente. Então, compartilhe, siga a Clívia, siga o Elas Constroem e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você!